Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E hoje vamos ter uma roda aqui, em especial aos Dias dos Namorados. Vamos estar falando sobre como se ter um relacionamento saudável. Você está à procura de um relacionamento? Você está num relacionamento? Como está o seu relacionamento? E para estar aqui falando um pouquinho comigo nessa roda, hoje eu estou com o Márcio Conceição. Ele é analista corporal e comportamental, especialista em relacionamento e mentor de empresários. Também estou aqui com a Márcia Galo. Ela é analista corporal, especialista em relacionamento, escritora e mentora de mulheres. E estou com a Maria Angélica. Ela que é advogada, Master Love, especialista também em terapia de casais, pós em neurociência e também inteligência emocional. Pessoal, gratidão por vocês estarem aqui no Natcast, nessa roda, né, em especial aí aos Dias dos Namorados. Márcio, se apresente aí, pessoal de casa, quem é o Márcio? Maravilha. Bom, eu sou Márcio Conceição, sou analista corporal e comportamental, como você mesmo falou, né? Sim. Sou especialista em relacionamento, mentor de casais, mentor de empresários, né? Eu entendo o empresário como um homem que ele começa pelo CPF e ele migra para o CNPJ, né? Então, se ele não tem uma vida resolvida dentro de casa, ele também não vai ter na empresa. Sou casado, tenho 46 anos, casado com uma mulher incrível, tenho 2 filhos incríveis também e estou na profissão como terapeuta há exatamente 5 anos, né? Eu venho de uma profissão de enfermagem há 20 anos, fui enfermeiro, trabalhei bastante na área da saúde e posso dizer que eu fiz a minha graduação inteira convivendo com as mulheres da minha profissão, né? Onde eu tinha uma verdadeira aula todos os dias de como me comportar como homem, porque as reclamações que vinham até mim faziam com que eu me moldasse para ser um homem melhor e soubesse exatamente o que entregar no meu relacionamento, né? Então, esse convívio me trouxe esse conhecimento e um pouco depois eu fiz vamos dizer que eu fiz a faculdade invertida, né? Primeiro eu fui fazer o estágio, conhecer e entender sobre as relações e entender sobre as mulheres, e depois eu fui fazer o curso para entender como aplicar isso na vida. Então, eu posso dizer que essa jornada de 20 anos na área da saúde me trouxe muita coisa, muita bagagem, muito conhecimento e, assim, gratidão por ter conhecido tudo isso e saber aplicar como eu aplico hoje. Então, é isso. Parabéns, Márcio. Marcinha, o pessoal já conhece a Márcia Galo. Se apresente aí, pessoal de casa. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, eu estou de volta aqui no Natcast. É sempre um prazer estar aqui. Então, eu sou analista corporal também, como o Márcio. Sou mentora de mulheres. Trabalho bastante relacionamentos, como melhorar os relacionamentos. E escrevi um livro com base nisso, né? Como melhorar o relacionamento, como os homens pensam, o que eles não dizem em casa, eles contaram tudo para mim. E o meu trabalho é melhorar os relacionamentos, não só de homens e mulheres, mas mães com filhos. E é sempre bom estar aqui e vai ser um prazer compartilhar com vocês, dividir com meus companheiros Hoje aqui. A Marcinha está na roda, né, Márcia? Primeira Pois vez na roda. Primeira vez na roda e tenho certeza que vai ser maravilhoso. Espero que vocês aproveitem, curtam e depois vai tirando as dúvidas com a gente. Sim. Maria, e você? Se apresente, pessoal de casa. Eu sou a Maria Angélica, eu sou advogada e Master Love e outras formações. Eu diria que eu estou no momento numa transição de carreira, porque eu descobri que no Master Love, que depois, quando eu puder, eu explico, né? É uma forma de você transformar vidas. Então, chegou uma hora na minha vida que eu sempre disse que eu fui uma mulher de muita sorte. E eu achei que eu estou no momento que eu deveria retribuir ao mundo um pouco disso tudo que eu recebi. E acho que quando chegou o Master Love, eu falei, não, é isso aí, entendeu? E aí eu entrei nesse curso e digo que eu encontrei a minha essência,
né? Então, eu estou muito feliz porque já consegui transformar muitas vidas e isso é uma coisa que me traz muita felicidade. Mais uma vez, eu sou e fui uma mulher de muita sorte de ter encontrado essa profissão. E estou aqui pela primeira vez, espero que seja uma experiência boa, com certeza vai ser na companhia de vocês, né? E vamos desfrutar aí o momento. Obrigada, Maria. Antes da gente entrar aí, né, no tema do relacionamento, eu gostaria que a Márcia e o Márcio falassem um pouco o que é análise corporal, né? Porque às vezes a gente vê o pessoal falando, sou analista corporal, comportamental, mas o que é essa profissão? O que vocês fazem? Que eu falo que faz um raio-x da pessoa, né? Aí fale um pouquinho, vocês dois, né, que são dessa área, o que é análise corporal? Muito bem, vou deixar a Márcia começar, dar a vez para as mulheres. Ai, como ele é gentil. Então, a analista corporal é uma formação científica que começou com Freud, com Reich, onde cada um de nós tem 5 traços de personalidade e esses traços juntos, eles fazem com que cada um de nós pense e haja de uma forma. E, através da formação que nós temos, do Corpo Explica, nós conseguimos pontuar os traços e, através dessa pontuação, a gente forma um gráfico e nós dizemos como a pessoa funciona, como ela pensa, o que é bom, por que ela trava, por que ela não consegue se manter em relacionamentos, por que ela tem excesso de peso. Mas não é só isso, a gente só não diz o motivo, a gente diz como a pessoa melhorar para ela própria e para as pessoas à volta. Então, assim, a base é bem científica e o que nós fazemos? Levamos a pessoa para esse lugar de ser saudável, né? Ter relacionamentos saudáveis, ter vida feliz, saudável. Então, essa é uma parte, ele vai falar outra. Senão eu falo tudo. Vamos lá. A análise corporal ela é um processo de autodescoberta, né? Certo. Assim como uma TV tem manual, um carro tem manual, o ser humano também tem o seu manual. E esse manual foi descoberto lá atrás por Freud, Reich e Lowen, quando eles começaram a perceber que o formato do corpo das pessoas começava a dizer muito sobre elas. Então aquelas pessoas que eram magras demais, as pessoas que tinham um corpo esbelto, né, bonito, bem desenhado, bem alinhado, as pessoas gordinhas, aquelas que eram com um formato mais quadrado, com um ombro mais largo, essas pessoas elas tinham um jeito de funcionar. E eles começaram a perceber que o padrão de repetição e o padrão de organização dessas pessoas era muito parecido. Então eles determinaram naquele momento que os gordinhos agiam de um jeito, os magros de outro, e assim foi se descobrindo o traço de caráter e dado nome a esses traços, que hoje a gente tem 5 traços e carrega um padrão de funcionamento para cada um. Então o esquizoide, que é o magrelo, aquela pessoa magra demais, ombruda, com os ossos bem aparentes, cabeça grande, olhos esbugalhados, essa pessoa é o esquizoide. O oral, geralmente todo mundo olha o oral como gordinho, fofinho, né? Mas a gente tem o oral da falta também, que é aquela pessoa magra que carrega um vazio aqui, é até um buraco aqui no meio do peito. Então, essa pessoa também tem um formato de corpo específico, é oral também, tanto quanto o oral do excesso, mas o formato desse corpo é diferente. Tem o psicopata, e aí eu quero fazer um alinhamento com vocês. Todo mundo acha que é o psicopata. Que todo mundo acha que é o psicopata que mata sangue frio. Não é nada disso. O psicopata, ele é um negociador, ele é um articulador e ele é um exímio vendedor. Então, legal. Esse psicopata, o formato do corpo dele é o ombro largo, com o quadril mais fechadinho, né? Um rosto mais afunilado, um olhar mais penetrante que tenta te invadir para descobrir o que você está pensando, o que você está querendo, umas pernas que têm um formato de triângulo invertido. Então, quando você olha para essa pessoa, ele tem um ar fechado, um ar mais frio, e geralmente ele é mesmo, né? O psicopata ele tem a tendência a ter o coração peludo, vamos dizer assim, não amar, não conseguir se expressar no sentimento. E aí vem o masoquista, que é aquele formato mais quadradinho, né? Parece uma caixa. Ele é ombrudo, bumbum chapado para dentro, né? Ele é mais quadrado, um rosto quadrado, o formato da cabeça mais quadrado, um olhar mais carregado, pesado. Então esse masoquista, ele tem esse formato de corpo e ele carrega junto com ele, assim como os outros traços, dor e recurso. Todos os traços
carregam a dor e o recurso, né? E o rígido, que é aquela pessoa linda, maravilhosa, acinturada, delineada nas pernas, o rosto, você olha, ele é maravilhoso e tal. Então essa pessoa é a rígida e ela também carrega com ela dor e recurso, né? Eu vou dividir então o bate-bola com a Márcia, até para explicar, a gente explicar juntos dor e recurso, para ela poder trazer até um pouco dessa habilidade dela de como ela identifica nas pessoas. Eu vou falar o recurso dos traços e ela fala a dor dos traços para vocês entenderem como funciona. O esquizoide, ele tem uma capacidade incrível de racionalizar as coisas, ele é criativo, ele consegue criar as coisas do zero, né? E principalmente com ideias fora da caixa. Ou seja, é aquela pessoa que quando você pede uma ideia para ele, ele não vem com uma, ele vem com 17. E geralmente, dessas 17, 12 delas você vai usar e vai ter sucesso naquilo que você for fazer, né? O oral, extremamente comunicativo e expressivo. Ele fala com os olhos e fala com as mãos, ele fala com o corpo, não só com a voz. Então o oral, ele é acolhedor, ele é carinhoso, ele é carismático, ele tudo de bom. É aquela pessoa que chegando nos lugares e cada movimento dela é uma palavra que ela está dizendo. Então o oral, ele é o que chega e todo mundo reconhece esse oral, né? O psicopata, ele é articulado, ele é negociador, ele é aquela pessoa que ele observa muito para depois ele falar e ele é um líder nato. Esse é um dos superpoderes do psicopata. O masoquista, planejador, organizado, né, metódico, cuidadoso, zeloso, e ele se preocupa com o que as pessoas estão querendo e com o que as pessoas estão pensando. Sim. Né? E esse é um grande risco para o masoquista. E o rígido, ele é extremamente habilidoso, ele é ágil, ele é rápido, ele resolve rapidamente as coisas, ele é perfeccionista, ele é o melhor naquilo que ele faz e ele se dedica para ser a primeira opção de todas as pessoas o tempo inteiro. Deixou a pior parte para mim, tá querendo queimar a minha imagem. Claro que não. Tô brincando. Então, ele falou do recurso dos traços. Sim. E eu vou falar da dor dos traços. Então, o esquizoide, que é o magrelinho, esticadinho, ele falou do recurso. E qual é a dor? É a rejeição. Então, quando isso acontece, vamos supor, ele falou das 17 ideias. Se essas ideias não são aceitas, ele se sente rejeitado e a tendência dele é se esconder, se fechar, ficar no canto dele e é tendencioso à depressão, né, Márcia? Assim, a ficar fechado. Depressão, isolamento. Ele vai se isolando quando as ideias deles não são aceitas. O oral... Nath. Oral, sou eu, Nath. gente. Padrão Nath de ser. Vocês podem pegar a Nath como referência. Total. Então, o recurso dela, ele falou que é ser expansiva e comunicativa, e a dor dela é abandono, se sentir abandonada, sentir que não está recebendo o afeto tanto que ela deseja, que para ela não responde eu no WhatsApp. Se não responde, ela já começa a chorar. Chora fácil. E qual é a maior dor dela? É quando ela se sente abandonada. Aí ela se fecha, fica muito triste. Aí a rígida vira um furacão. Vira um furacão. E o terceiro traço, que é o psico, que ele tem como grande dom, né, grande força, que é essa habilidade de ser estrategista. Qual que é o recurso dele? Quando ele, a dor, quando ele se sente manipulado. Quando ele faz as coisas para as pessoas e depois a pessoa faz alguma coisa para ele, cobra ele. Então, toda vez que ele é cobrado, ele é como se a pessoa faz um favor. Aí ele fala, não, tá ok, obrigado, eu vou retribuir. Só que a pessoa vem e cobra dele. Poxa, mas eu fiz isso para você. É o famoso boleto emocional. O boleto emocional. Então, na cara, isso né? faz com que ele fique pé da vida e ele fica agressivo, aí ele se fecha mais ainda toda vez que ele se sente manipulado. O masoca, que também a Nath tem bastante, que ele é extremamente organizado. Qual que é a dor, a grande dor dele? É a ingratidão e a humilhação. E ser exposto também em público, isso faz com que ele fique muito, muito pé da vida. E aí ele fica o quê? Bravo, irritado, vira o Hulk, eu falo. Uhum. E ele, quando que ele fica assim? Quando acontece quando ele se sente humilhado
ou sentimento de ingratidão, e quando as coisas saem fora do controle. Saiu fora do controle, ele já Saiu fora do planejamento. do planejamento, que ele gosta de tudo certinho, ser respondido imediatamente. E por último, rígido, que eu tenho bastante, ela tem bastante, ela tem bastante. E é bom que nós três temos. Ele O também Márcio também tem. Só 38%. Só 38. Caramba, eu Uau. tenho 37 de oral. É. Caramba, tô empatada, hein, E Márcio? aí, a rígida, o que que acontece? Quando ela sente que vai ser trocada, que ela não vai ganhar, que ela não é a melhor opção, o que que ela faz? Ela para, procrastina e fica extremamente exigente e controladora. Eu sei por mim, né? Porque, nossa, eu fui bem controladora. Hoje eu controlo a minha rígida. E todos nós temos essas combinações. Você vê, nós todos temos rigidez. Ele tem 38. 38. Eu tenho 27, Nath. 17. 17 ou 13? Não, é muito mais, Nath, com certeza. Não, não acho Bom, que é. Por aí. É mais. E nós teríamos que fazer, né? Fazer uma análise ao vivo análise aqui ao para. vivo, pontuar. E isso faz com que cada um de nós funcione de um jeito. Que é como ele falou, o nosso manual de instruções. E o que nós, como analista, fazemos? Nós analisamos a pessoa, né? Fornecemos esse manual de instrução, como é a melhor forma da pessoa existir para seguir uma vida saudável, leve, feliz. Legal. Maria, e você? O que Conte-nos. é Master Master Love? Eu tô curiosa. O Master Love, ele nasceu da pandemia. E a pandemia, muitos casais passaram por uma prova de fogo, né? E então, ele veio com o intuito de resolver os problemas. Na verdade, eu não vou dizer os problemas. A gente sempre pergunta qual é a sua dor, porque ele trabalha um único objetivo. Então, ele veio para resolver o problema de uma forma rápida. Então, no máximo, são 10 sessões e no mínimo 5 sessões. Eu até agora tenho resolvido em 5 sessões. E ele tem várias ferramentas que funcionam muito bem. São todas comprovadas cientificamente. E é uma coisa assim fantástica, porque tem, às vezes, por exemplo, tem muitas mães que têm problemas com filhas, mulheres, e você vê a mudança é assim espetacular, entendeu? Porque as sessões são feitas de 1 hora por semana, online, e eu dou tarefa. Tem tarefa. São essas tarefas que vão fazer a diferença. E elas funcionam. E tem que ser feita. Não adianta dizer, esqueci, não. Tem que se cumprir as tarefas. Isso é muito importante. Porque senão não caminha, entendeu? Sim. A gente fica parado e aí... E às vezes eu já terminei a sessão e a pessoa não quer ir embora, quer que continue a sessão. Eu falei, você já te dei o caminho das pedras, você já sabe, você já viu que a pessoa já mudou, porque é muito interessante. As 2 primeiras sessões, tem pessoas que nem sabem o que é que está incomodando, mas elas querem fazer o Master Love. Então, tem muita gente que chora muito nas 2 primeiras sessões, porque estão perdidas, né? Não sabe o que é. Não pode fazer. E aí a gente vai... O que eu faço quando é assim? Eu começo a trabalhar a autoestima. Porque quando você tem uma autoestima, você caminha, você enxerga o teu caminho, né? Muitas vezes você está dentro de um barco sem rumo, né? E não sabe o que. Ontem mesmo eu estava num cabeleireiro e estava conversando com uma moça. Ela falou, Angélica, eu quero tanto fazer, mas eu não sei o que eu vou fazer, né? Então, tem gente que pensa que quer separar e quando você vai trabalhar, investigar, você vê que não é isso, né? Tem muito desses casos que eu falo, são as Amélias, são as mulheres que se dedicaram a vida toda para a família e para os filhos e não têm profissão. E depois de 30, 40 anos, o casamento às vezes já não sobra mais nada e elas não podem sair do casamento, porque não tem profissão, como é que vão sair? Né? Então, aí,
Olha, teve gente que eu acertei até a vida financeira, sabe? Uau. Porque você começa a dar um rumo, é como se você acertasse, desse uma cartilha para ela. Olha, você tem que seguir assim, você vai fazer assim, assim, sabe? Dá um caminho, né? Dá um caminho. Então, é muito bom o Master Love. E eu acho assim, como ele é rápido, então ele acaba sendo mais barato, né? Ele mais assertivo, porque você trabalha um único objetivo. Então, digamos que você tem um problema, eu trabalho esse problema. Terminou, aí daqui um tempo você fala, eu tenho um outro problema que eu quero trabalhar. Porque aí é rápido e vamos trabalhando de cada vez uma dor. Eu falo, qual é a sua dor? Sim. Né? Então, é isso aí, o Master Love. Eu fiquei apaixonada e eu falei, não, é isso aí que eu vou fazer. E quando eu comecei a fazer, eu realmente vi que é aí que está a minha essência, é aí que eu quero trabalhar, porque você vê transformar as vidas das pessoas te dá uma alegria muito grande, né? Não tem dinheiro que pague. Sim, legal. Hoje que eu vejo, né, em relacionamentos, a gente vem aí de famílias tóxicas às vezes, né? De relacionamentos também tóxicos. Então, o que seria para vocês, Márcio, para você homem, né? Homem, mentor, aí também terapeuta, o que seria um relacionamento saudável? Porque quando a gente sai de uma família tóxica ou de um relacionamento tóxico, você pensa que o bom é ruim, né? Porque você foi criado naquele ambiente. Ah, mas a pessoa ela só gritava comigo, meu pai, ou você está repetindo às vezes um padrão familiar também da sua mãe, seus pais, seus avós. Então, para você, homem, como que é um relacionamento saudável? O relacionamento saudável é aquele onde você consegue fazer acontecer com os seus olhos, Sim. com a sua propriedade, com o seu conhecimento. Infelizmente, nós viemos doutrinados desde a infância a entender os relacionamentos da forma como as pessoas tentaram nos mostrar. Então, a gente vem com uma referência ruim e automaticamente a gente constrói um repertório pior ainda. Sim. Né? E aí vem o padrão de repetição que você falou. Então, para que eu tenha um bom relacionamento, eu preciso conviver com alguém que pense como eu penso e que queira fazer o que eu quero fazer. E automaticamente eu vou na mesma linha. Pensar como ele pensa e fazer o que ele deseja fazer. Por quê? Eu preciso começar a limpar a lente dos meus óculos e até os olhos e enxergar como eu quero. Né? A gente convive num mundo onde os pais querem que a gente faça o que eles querem, o que eles ensinam. E como que você vai crescer, vai amadurecer e vai aplicar na vida aquilo que você aprendeu? Aquilo que você quer desenvolver. Então, a gente, e até trazendo um pouquinho para esse lado mais familiar, hoje a gente convive com pessoas extremamente frustradas no trabalho, frustradas financeiramente, frustradas em relações que foram criadas e desenvolvidas a partir do olhar dos pais. Então hoje, para que um casal consiga ser feliz, ele precisa construir uma relação a partir dos próprios olhos, a partir da lente dos próprios óculos. Sim. Márcia, para você, o que é um relacionamento saudável? Bem, na minha opinião e experiência, relacionamento saudável é um relacionamento onde ambos são felizes, individuais consigo mesmos, e conseguem ser felizes juntos, ter alinhamento, ter os mesmos objetivos, olhar para o mesmo lugar e ter uma comunicação saudável para conseguir fazer dar certo. Como ele falou, é preciso primeiro uma decisão, né? Com base no quê? Com base no que você deseja, no que você gosta, sem, como o Márcio também falou, sem você ficar se espelhando, e até a Maria também comentou, no relacionamento dos nossos pais, que era outra época, eles são pessoas diferentes. Então, nós temos que olhar para nós, falar assim, eu gosto disso. Tudo bem a minha mãe não gostar de verde, eu gosto de verde. Tudo bem meu pai não achar a melhor cor verde, mas eu gosto de verde. Vou consultar o meu marido, ver o que é bom, se para ele pode ser, se vai ser verde com branco, se vai ser o que ele acha. Então tem que você se descobrir primeiro,
saber o que te faz feliz, o que você gosta, respeitar a opinião do outro e decidir fazer dar certo. Eu vejo muitas pessoas que vão para um relacionamento assim, se não der, tá tudo bem. Volto para casa dos meus pais, vou levar uma vida sozinha. Então, quando a pessoa vai para um relacionamento já pensando dessa forma, as chances de darem errado é muito grande. Mas quando você decide, você fala, eu decido, por exemplo, ele falou, uma mulher. A maioria das mulheres, eu chamo muita atenção nisso nos meus atendimentos. Não é boy. Ai, não é o boy que... Não, ele é um homem. O que você quer para você? Um companheiro. Não é companheiro, é um homem que você quer. Então, a mulher, falando como mulher, eu acho que as mulheres precisam decidir, né, que elas querem um homem, que um homem é importante, sim, que ele faz falta, sim, que ele faz diferença, sim, e que nós somos completos assim, com as duas partes, né? A força feminina com a força masculina, no equilíbrio, e sempre olhando para o mesmo lugar. Porque senão, é só o que eu quero, é só a Amélia, como ela falou. Não, a gente tem que entrar em acordos, alinhamentos. Então, na minha opinião, resumindo, um relacionamento saudável é onde eu sou feliz, ele é feliz, nós somos felizes juntos e conseguimos fazer nossos filhos serem felizes, da maneira deles, respeitando as individualidades deles. Porque a gente, como analista corporal, né, Márcia, eles vão crescendo, a gente já vai vendo os traços ali, já sabe conduzir, como conduzir, para ter esse equilíbrio. Não existe família perfeita, nem relacionamento perfeito. Sempre haverão necessidade de alinhamentos para se manter sempre encaixado, manter a cola do romance. Né? Na minha opinião, esse é um relacionamento saudável. Posso complementar essa parte que a Márcia falou? A gente, quando estuda análise corporal, a gente entende a vida de uma forma totalmente diferente. O rígido, ele é formado numa época da idade, até os 5, 6 aninhos de idade, onde ele começa a perceber o mundo em pares, né? Ele começa a perceber que a mãe tem o pai, que o tio tem a tia, que o avô tem a avó, e ele tá sozinho. E aí ele começa a se conectar com as pessoas para ver se ele se encaixa naquele triângulo, né? E quando o pai e a mãe, eles estão ensinando os filhos, uma coisa tem que ficar muito clara, né, que é essa relação saudável com os filhos, que é relação de pais saudáveis. Exato. Pais saudáveis. E qual que é essa relação? Dos pais desnecessários. O que é ser desnecessário na vida de um filho? Eu paro de fazer por ele aquilo que ele já é capaz de fazer sozinho. Eu paro de querer fazer pelo meu filho aquilo que ele já dá conta de resolver. Ou seja, fez 18, 19, eu já venho ensinando ele ao longo dos anos que vai chegar um determinado momento que ele vai para a vida. Ele vai trabalhar, ele vai conquistar a vida dele, o carro dele, o dinheiro dele, e ao longo desses anos ele vai se preparando para ir. Ou seja, ao invés de eu ficar segurando meu filho e doutrinando ele a cuidar de mim quando eu envelheço, eu faço ele ir embora. Independente do que aconteça, ele não volta mais. Eu não preciso do meu filho mais para cuidar de mim emocionalmente, fisicamente. Cara, se eu ficar velho, eu vou para um asilo. Mas atrapalhar a vida do meu filho de jeito nenhum. Então, quando eu ensino meu filho desta maneira, o resultado é muito melhor. As famílias vivem muito melhor, entende? E os relacionamentos, com certeza, vão melhorar também. E para você, Maria, o que é um relacionamento saudável? Bom, faço as minhas palavras, porque tudo que vocês disseram realmente eu assino embaixo, né? E é como você falou, a gente quando tem um filho, o filho não é seu, o filho é do mundo, né? E tem muitos pais que seguram tanto os filhos que tem mães até que inventa que está doente para o filho não viajar. Exatamente. Né? Ai, mas eu vou ficar aqui sozinha, né? Essas coisas. Bom, ficam doentes. Para mim, um relacionamento... Então, eu vou para um outro, né? Uma outra etapa, completando. E eu acho que um relacionamento saudável é quando as partes abrem seu coração, abrem a sua alma para o outro. Porque, às vezes, você vê muito casamentos de 30, 40 anos... que às vezes nunca se abriram,
ou por timidez, por ser reservado, ou por achar que aquilo lá é só dele. Então, eu não concordo com isso. Eu acho que você tem que se expor a sua alma, falar das suas fraquezas, dos seus sonhos, dos seus medos, né? Eu acho que isso é muito importante para que a outra parte te conheça, né? E você conhecer o outro. Então, é muito comum você não conhecer o teu parceiro, né? Porque geralmente a mulher se abre mais, né? Eu, por exemplo, sou transparente. Até demais, sabe? Porque eu sou assim. Se é certo ou errado, não sei, mas eu sou transparente e eu acho, e vivo bem com isso. Se está certo ou não, não me interessa. Mas eu gosto quando a outra parte também seja assim. Porque aí nós entramos em harmonia. Aí nós podemos sonhar juntos, né? Começar a parar aquilo que precisa ser feito para que possamos começar uma vida boa, uma vida mais tranquila, com respeito, com confiança. Então, para mim, desculpa, minha garganta não está boa. Para mim, esse um relacionamento feliz é mais ou menos isso. Quando você, estou falando mais assim da parte emocional. Quando você consegue ter uma conexão emocional muito grande. Eu acho que isso é a base para um relacionamento começar a ir para frente e a fazer uma construção de uma família. Eu acho também que o relacionamento saudável ele é leve, né? Sim. Você se sente leve naquilo, você não sente aquela pressão que às vezes, né, quem já passou por relacionamentos abusivos, tóxicos, aí sente um peso. E aí quando você tá num relacionamento, que você entra num relacionamento saudável, você vê a diferença. Você acha até estranho, que é uma coisa que a gente comentou, que eu comentei da questão. Por que que o bom, às vezes a gente pensa que é ruim? Por conta dessa questão da nossa criação, né? Não é julgando os nossos pais ensinaram aquilo que eles também aprenderam com os pais Sim. dele, mas essa questão de ser leve. E eu quero fazer uma pergunta para o Márcio em relação aos homens, porque hoje a gente vê que as mulheres estão aí em busca do autoconhecimento, de terapia. Por que que às vezes é tão difícil o homem ir para terapia? Tá. Não vai mesmo. Vamos lá. Eu vou trazer desde a época em que eu trabalhava como enfermeiro, tá? Os homens não buscam nem a saúde. Sim. Os homens não vão em hospital para tratar uma doença. Os homens, quando tem um problema, eles vão quando o bicho tá pegando, quando não tem jeito e quando tá prestes a morrer. É nesse momento que eles vão procurar saúde. Imagina procurar terapia. Quando o homem ele começou a crescer, o pai dele não chegou para ele para falar: olha, filho, você tem que se cuidar, você tem que aprender sobre você tem que se procurar ajuda, você tem que fazer de tudo para sua cabeça ficar boa. O pai não disse isso. O pai, em alguns momentos, soltou o filho e falou: tem que aprender a ser homem, vai lá e faz do seu jeito. Aí quando ele vai para a rodinha da escola, ele começa a ver o quê? Os homens se comparando, contando as histórias de vitória, né? E ele cresce ouvindo isso. E aí quando chega na adolescência, piora, porque agora é aquela época de eu peguei 2, eu peguei 3, eu fiz e aconteci, e ele aprende a sexualidade aonde? Nessa roda aqui. Sim. Onde ele tá o tempo todo se comparando com os amiguinhos e ele não pode perder, ele tem que ser melhor que os outros. E em momento algum esse homem vai deixar ficar por baixo. E aí quando chega na fase adulta, que ele começa a se relacionar, ele também não quer passar dificuldade. Ele tem que se manter o fodão, que dá conta de tudo. Quando ele tem um problema, ele não pode contar para as pessoas. Quando ele tem uma dificuldade, ele olha para o lado, ele não vê ninguém apto a ouvi-lo. E aí, para que procurar uma terapia? Eu costumo dizer para os empresários homens que a ponta da pirâmide ela é solitária. E ela sustenta toda a base. É o contrário, não é a base que sustenta o topo. Então a cabeça pensante está no topo da pirâmide. Como é que eu, sozinho, no alto da minha masculinidade, eu vou sair contando para as pessoas que eu tenho um problema ou uma dificuldade? O homem contar que broxou, jamais
Ele sempre vai falar, eu peguei 3, 4, mas o dia que ele broxou ele não conta, né? Então, essa dificuldade do homem procurar ajuda, ela vem de muito cedo, porque ele não foi ensinado lá atrás que ele deveria procurar ajuda ou solicitar um apoio quando ele tivesse uma dificuldade. E também tem a questão da sociedade, né? Que a gente escuta muito, mas homem vai fazer terapia pra quê? Terapia é coisa pra mulher ou pra quem tá doente, né? Aí vem o machismo, né? Tipo, o homem não precisa de ajuda, o homem não precisa de terapia. Tipo, hoje eu tenho uma parte que eu considero bacana, porque a minha terapia é treinar jiu-jitsu. Olha. Eu tô nervoso, tô precisando de desopilar a minha cabeça, eu vou pro treino de jiu-jitsu. Lá eu vou tomar porrada pra caramba, vou treinar com os meus amigos, vou gastar minha energia e vou voltar pra casa zen. Meu corpo todo cheio de dor, mas eu vou voltar pra casa bem e com aqueles meus pensamentos, todos eles alinhados, porque o jiu-jitsu ele me proporciona isso. Eu sofro pressão o tempo inteiro, mas eu estou alinhando os meus pensamentos e as minhas ideias para sair daquele momento. Só que o homem não tem isso, ele não olha para esse lugar. Ele vai para o jogo de futebol com meia dúzia de amigos, come, bebe, fica no churrasco lá até tarde, quando chega em casa a mulher reclama. Aí começam as tretas, né? Os conflitos. E a mulher, ela fica e principalmente a mulher oral, tá? Ela sobrecarrega o homem emocionalmente, ela não procura uma rede de apoio e ela quer que esse homem dê conta dela o tempo inteiro. Eu tô vendo a Nath rindo aqui. Eu acho que eu falei dela sem querer. Repetindo minhas falas. Né? Então, o homem ele precisa ter o momento dele de desopilar as ideias, assim como a mulher precisa ter também. O relacionamento ele começa com uma individualidade, precisa ter uma individualidade, uma singularidade. Eu quero isso como homem e você quer o quê? Então você precisa ir lá com suas amigas, tomar o cafezinho, tomar o chá da tarde, uma cerveja, num bar, em algum lugar legal, dar risada e voltar para casa leve. E o homem foi jogar futebol, foi treinar jiu-jitsu, ele fez o que ele queria, mas voltou para casa pronto para receber você. E assim vocês estão num relacionamento saudável. Sim. Essa singularidade é o que vai fazer com que o casal seja leve e o relacionamento seja duradouro e gostoso. Legal. Ô Maria, e você, né? Especialista em terapia em casais, atende muitos homens ou é mais as mulheres que procuram? Como que é? Não, geralmente quando eu vou atender um problema de casal, ele só faz as tarefas. Quando faz. Olha só. Geralmente a mulher faz as tarefas e dependendo da mulher ela consegue, eu falo para ela assim, fala para ele que é um joguinho, para ele responder isso daqui, faz de conta que é um joguinho, inventa que é um joguinho que eu dei para você fazer com alguém, para você fazer com ele. Manda ele responder isso, escrever isso, entendeu? Aí tem caras que faz, mas tem uns que se negam a fazer. Então fica meio difícil de você não consegue trabalhar o casal. Eu até agora não consegui, eu sempre trabalho a mulher. E você, Marcinha? Olha, a Márcia escreveu o livro dos homens, então a Márcia entende como os homens dos homens. Eles contaram tudo pra mim, gente. Eu sei como acessar os homens. Então, assim, eu tenho hoje já tá 60 mulheres, 40 homens, então a maioria me procura sempre as mulheres primeiro, aí eu vou trabalhando, aí depois eu tenho, eu uso a frase certa, né, Márcia? A gente sabe acessar, né? Acessar, né, a pessoa, então eu falo a frase, eu falo, fala para ele que ele tá vindo para te ajudar, ele não precisa de nada. Aí ele vem. Aí quando ele vem, aí eu começo a trabalhar o casal. Eu tenho 2 casais só que chegaram o casal. Os outros, chegou a mulher primeiro, aí eu falo, olha, nós vamos juntos até aqui, agora aqui, pede para ele vir falar comigo, coisa rápida, tal. Aí ele vem, aí eu mostro a importância, né, deles seguirem juntos, porque senão a mulher vem, começa a caminhar, o homem fica aqui. E a intenção não é essa, a intenção é que caminhem juntos. Mas sempre encontra uma forma de fazer com que o homem venha, que entenda a importância dele, para um relacionamento ser saudável, para fluir, né? Então, assim, nós vamos
eu vou aplicando o meu jeito, a minha técnica. E os homens, gente, prestem atenção, mulheres. Esses seres, homens, eles são fáceis, não são difíceis. Eu vou falar dele, depois ele vai falar das mulheres. Combinado, Márcio? Dele, o Márcio não, do homem, né? Então, os homens funcionam como? Eles são mais uma coisa de cada vez com foco. E nós, mulheres, não, nós somos multitarefas. Então, qual é a dificuldade das mulheres em entender que com os homens tem que ser uma coisa de cada vez, no momento certo, da forma certa. Que eles adoram nos servir. Verdade ou não? Sim. Então, quando você consegue se expressar da maneira correta, eu gostaria que você arrumasse a minha cadeira. Eu falo isso para ele, ele se levanta e vem arrumar a cadeira. Agora, se eu falar para ele assim, você tem que arrumar essa cadeira, porque não tá boa para mim, ele... Agora? Desse jeito? Me mandando? Parece que tá falando com a minha mãe. Os rijos ficam assim. O Mazoca fica preocupado. Será que ela vai cair? Não, mas acho que ela aguenta. Então, é muito importante, né? Assim, eu consigo acessar os homens. Quem chegar primeiro são as mulheres. Sim. Os poucos homens que eu tenho que chegaram porque outra mulher indicou. Ai, minha irmã, a mãe às vezes fala para o filho, uma amiga fala, olha, eu tenho um amigo. Então, os homens realmente têm essa mais dificuldade, né? De chegar na terapia por causa de tudo isso que você falou. E eu acho que uma coisa boa é através da mentoria, né, Márcio? Empresarial, que aí ele chega e você pega tudo. Eu acredito que sim, né? Hoje eu tenho uma procura de homens muito grande. Eu comecei vendendo para homens, né? Eu tinha uma mentoria chamada Homem com Bolas. E aí era onde eu não ensinava o homem a ser homem, mas eu dava para ele um caminho para ele fazer o jeito certo dentro de casa, ser um bom marido e tal, um bom pai, enfim. E essa mentoria, ela não deu certo não, né? Ela não ganhou tração. Por quê? Porque os homens não procuram. Os homens não procuram. Eu comecei falando para os homens, as mulheres começaram a entrar no meu Instagram porque me viam falando para os homens e aí começou a aumentar. Hoje o meu público é 85% mulheres e apenas 25% de homens. Então, é absurdamente... eu fiz uma conta errada aqui, aí né? 15% de homens. Aí a mulher faz o quê? Ela manda o aviãozinho do Não, conteúdo olha, do Márcio pro marido. Acreditem. Tem homem que me procura, eles mandam um direct pra mim falando, se eu não conversar com você, hoje a minha mulher não deixa eu entrar em casa. Olha só. Exatamente dessa maneira. E aí quando o cara vem, lembra que eu falei... Vou fazer isso. Lembra que eu falei que o homem só procura quando o bicho tá pegando ou quando o relacionamento tá acabando? É exatamente aqui. Então, muitos vêm para apagar fogo, pro casamento não acabar, né? E aí, homens que estão nos assistindo... Manda um recado, Márcio, pelo amor de Deus, fala para esses homens que estão nos assistindo. Faça uma convocação, Márcio, convoquem esses homens. Homens que estão nos assistindo agora, entendam uma coisa, não é difícil servir as mulheres. A gente precisa entender 2 pontos. Vou até ser melhor. 3 pontos. Primeiro, quando uma mulher pede alguma coisa pra gente, a gente tem que entender. Aquilo tem uma interrogação no final, ela tá falando alguma coisa. Aquilo tem uma interrogação no final, é uma pergunta? Não é uma pergunta, é só um comentário. Então não faça nada com isso. Isso. Ela afirmou, tem uma exclamação no final da frase, ela afirmou alguma coisa para que você intervenha no que ela falou? Também não, é só um comentário. É só um comentário. E se for só um comentário, não faça nada. O que eu faço com essa informação? Agora, mais importante do que isso, é saber como a sua parceira funciona. Você vai perceber no momento que ela tá mais dócil, que ela tá mais amável, que ela tá mais carinhosa. Esse é o momento de você acolher a sua parceira, de abraçar, de beijar e oferecer amor para ela. E no momento que ela está vestida para matar, que é aquele momento que ela tá mais mulherão, uma lingeriezinha mais chamativa, um perfume, é a hora que ela te aperta e te beija mais gostoso. Aqui é o momento da sexualidade. E o homem não sabe diferenciar essas duas coisas. Porque a mulher, quando ela tá no momento emocional, o cara quer comer. Exato. Verdade. Ele quer ir lá e transar. E ela não tá no momento, ela não tá na energia, ela só queria receber um beijo, um abraço e um gesto de carinho. E quando ela tá no momento mulherão, ele tá infantilizado, fazendo brincadeiras que não pode fazer.
E falando até pelos cotovelos. E o que acontece? A mulher fica com raiva, porque ele não consegue reconhecer os momentos da vida dela. Ou seja, ele tá perdido, porque ele não sabe se o ponteirinho dela tá para um lado ou tá para o outro. Se ele consegue reconhecer isso aqui, ele faz com que a esposa, ou a namorada, ou a noiva, ou a parceira dele, ele consegue tirar dela o melhor. E se a mulher consegue entender o timing do parceiro também, ela tira tudo deles. Eu já cansei de falar que a mulher ela tem poder nas mãos, só que ela não sabe usar. E aí fica aquele excesso de cobrança, né? Uma exigência exacerbada com o marido, com o parceiro que não enxerga e não sente o momento dela, e naturalmente a mulher vai engordar, vai se proteger ou vai ficar carregando o peso da família porque o marido não olha, então eu vou me ocupar lá. Lá o pessoal me dá atenção. Perfeito! Ô Maria, e para você, como que a comunicação ela pode ser eficaz aí dentro de um relacionamento? Porque a gente vê, né, muitos relacionamentos às vezes não tendo essa comunicação, a falta de comunicação, e aí começa os conflitos. Eu diria que a comunicação ela pode ser eficaz justamente quando ela consegue ter uma conexão emocional com o casal. Se ela consegue fazer essa conexão emocional, já ganhou tudo. Porque eu acho que tudo vem ali de dentro, sabe? Não adianta você ter uma comunicação de chega, como foi o teu dia hoje, isso é raso, isso é raso. A comunicação tem que ser, como eu falei a outra vez, quando vem da alma, quando vem de dentro, né? Que você abre e conversa mesmo, senta e conversa com o teu parceiro, mas entra lá dentro dele e deixa ele entrar em você e se expõe, né? Eu acho que essa realmente... E o respeito, né? Tem o respeito, que eu acho que sem o respeito você não constrói uma confiança. Isso é indispensável, né? E por aí vai. Mas eu acho que o pilar é isso aí, sabe? Você ter essa conexão emocional, ter um respeito e ter muita confiança numa relação. Porque sem isso fica uma coisa muito rasa. Vaga, né? É. Ô, Márcia, como construir aí um pilar para um relacionamento saudável, duradouro, né? Para quem quer aí entrar num relacionamento, para quem já está num relacionamento, para quem é casado, às vezes está tendo aquele conflito, quero separar, quero, não quero, fica lá naquele impasse. Como construir? Eu vou falar como mulher, aí depois ele fala como homem, você fala como casal. Acho que vai ficar bom, Sim. né? Então, aí eu querendo mandar no podcast dos outros. Eu vou falar você igual me chuta aqui, vídeo. Márcio. Tem que me Vai lá, chutar. Rígida, vai lá. Não, você Domina me a chuta. cena, bora. Você vê como é que é a Rígida? Nath, ó, coração, tá? É que daqui eu já captei você. Sim. Então, para uma mulher, segurança. Uma mulher se entrega para um homem quando ela confia nele. Uma mulher insegura não consegue conectar, ela não consegue falar o que ela sente, ela não consegue se expressar, se entregar. Então, eu vou falar como mulher, o que eu ouço das mulheres e o que eu tenho certeza que faz total diferença para as mulheres. A mulher precisa se sentir protegida pelo homem. Ela precisa sentir assim, ó, este homem que está ao meu lado, que eu escolhi para andar comigo, ele vai cuidar de mim e dos meus filhos. Eu posso falar o que eu sinto para ele, porque ele vai se esforçar, se desdobrar para me atender. Eu posso falar os meus medos para ele, porque ele vai compreender e fazer o possível para sanar esses medos. Porque eu vou falar de mim. Eu tenho medo de barata. Pois é, eu desse tamanho tenho medo de barata. Eu sabia que eu tenho o grito da barata? Eu tenho um grito que, se eu gritei, corre com chinelo. É barata. Então, eu confio no homem que está do meu lado, que quando eu dou esse grito, a barata vai me morder? Não, não vai me morder. Ela vai, não vai, mas eu preciso que ele vá lá matar a minha barata.
Entende? É um medo bobo? É, mas é meu. Então ele precisa entender e respeitar. Eu confio nisso, que ele vai fazer isso. Eu confio que eu tenho medo de, por exemplo, dirigir à noite numa estrada chovendo. Então eu sei que o meu marido é capaz de conduzir um carro na estrada à noite. Se ele não for, ele vai encostar, mas ele não vai fazer eu sentir esse medo. Então, para a mulher, é muito importante ela se sentir segurança no homem que está do lado dela. Quando ela se sente segura, ela consegue ir entregando, criar essa conexão, mostrar para ele, ó, isso me deixa triste, eu tenho medo disso. Vai entregando e ele vai correspondendo no ritmo, da forma dele, e vai criando essa sintonia. Então, para a mulher, eu acho que muito importante é a confiança. Quando ela confia no homem, ela se entrega. Eu, na minha mentoria, eu falo para as mulheres chegam com os homens sem bola, né? Aí eu falo para ela assim, não, mas ele, então. Eu falo, então vamos fazer uma coisa. Você vai se imaginar num penhasco, só tem um paraquedas, tá nas costas dele. Você confia em pendurar no pescoço dele, fechar os olhos e falar, ele vai me levar até lá embaixo em segurança? Não, não confio, então não é ele, amor. Não é ele. Entendeu? A mulher lá no fundo sabe. Então, quando ela confia no homem, ela fala assim, eu vou com ele. Se vier a tempestade, ele vai dar conta. Se chover, se fazer calor, o que eu precisar, ele vai tentar resolver do jeito dele, no tempo dele. Eu preciso confiar nesse homem. Legal. E agora, Márcio, falei Muito bom. como os homens, Muito bom. né? Você, quantos anos de casado, Márcio? 22 anos. 22 anos. 22 Como que é anos. construir esse pilar aí de um Não é relacionamento? Não é fácil, e eu digo que as mulheres, de fato, elas precisam de segurança. O homem precisa ser o grande porto seguro de uma casa, né? Se o homem não tem capacidade de bancar uma mulher, de honrar uma família, não tenha. Assim como ele não precisa ter um carro se ele não tem dinheiro para bancar gasolina. Se ele tem um celular e não tem dinheiro de pagar conta. Então não tenha. Fique sem nada. Mas não entre numa relação para dar trabalho para a mulher te ficar te cobrando. É horrível ficar sendo cobrado por uma mulher. De ficar falando que você tem que trabalhar, que você tem que trazer dinheiro para casa, que você tem que bancar os filhos, que você tem que sustentar o seu lar. O que ela precisa de você é só segurança, que foi o que a Márcia acabou de pontuar o tempo inteiro aqui. O que o homem precisa? De confiança. O homem precisa se sentir confiante de que a esposa olha para ele, se sente segura e ela diz e direciona ele para o que ela está precisando. E aí entra a comunicação. O que eu quero desse relacionamento? O que eu estou disposta ou disposto a entregar nessa relação? O que eu espero de você? É esse time da comunicação que vai fazer com que o homem se sinta seguro e confiante o suficiente para dar o próximo passo. Não vai ter piti da mulher, não vai ter problema com ela. Por quê? Porque o homem ele tem uma mentalidade onde quando ele precisa dividir o pensamento dele com duas coisas ao mesmo tempo, ele se perde. E quais são essas duas coisas? Trazer dinheiro para casa e manter o emocional da minha mulher preparado. Quando ele fica controlando 50% dele, fazendo o emocional dela ficar estável, ele gastou energia pra caramba. E aí o que ela exige dele? Vai lá e mata o dragão e traz dinheiro pra casa. Ele tem a energia dele 100%? Não tem. E ele não consegue batalhar lá fora. O que ele faz? Ele vai aos trancos e barrancos, sabendo que quando ele chegar em casa vai ter mais cobrança, vai ter mais exigência, vai ter mais frustração. O homem, ele às sai... vezes nem quer voltar pra casa. Não quer, exatamente isso que eu ia falar. O homem, às vezes, ele vai pro boteco tomar cerveja com os amigos porque ele quer chegar em casa e ver a esposa dormindo, pra não encher o saco dele. Ele vai jogar futebol com os amigos e come churrasco no final do futebol porque ele quer que a esposa esteja dormindo quando ele voltar. Ele fica na sala jogando videogame ou assistindo futebol até tarde porque ele sabe que se ele for pra cama não vai rolar sexo. Não vai rolar nada. E acreditem, essa relação... Se não tem sexo em casa, passou de uma semana, 10 dias, 15 dias, não tem, cara, melhor separar, porque alguém aí vai ficar doente. E se chega em casa sorrindo e o sexo tá há um mês sem acontecer, mas tem alguém sorrindo, tem alguém transando. E geralmente é quem não tá com um sorrisinho na cara. Então,
O que precisa acontecer aqui? Essa mulher precisa transformar a vida desse homem num poço de confiança para que ele dê conta de sair, batalhar, lutar e fazer o que tem que ser feito para transformar a vida dela e da família, para que ele possa olhar para aquela relação e falar, aqui eu tenho um tesouro, eu preciso dar conta de cuidar disso aqui, eu preciso dar conta de fazer aquilo que lá atrás o meu pai não fez, porque ele traz essa referência também. Sim. E ele tá vivendo a mesma vida do pai dele, porque se a mãe dele era reclamona, imagine a esposa que ele arrumou. É a mesma coisa. Então, essa relação precisa ter essa parceria. O que é a parceria? Você me dá segurança e eu te dou toda a confiança que você precisa. Legal, top. E para você, Maria, como que é construir aí no âmbito de casal um pilar para ter um relacionamento saudável? Eu acho que é quando há uma colaboração dos dois, né? Em tudo lá na casa, né? Eu acho que as tarefas, antes de você começar a relação, já devem estar todas divididas. O que cada um vai fazer e cada semana pode ser mudado, né? Mas isso é muito importante, porque os casais mais antigos, o cara sentava, é um pachá aqui esperando ser servido. É o rei, né? É o rei. Rei, né? Por quê? Porque ele põe o dinheiro na casa. Mas a vida não é só isso. Isso aí é pouco. Se ele pensa que isso é tudo, não é. Tem as tarefas da casa e hoje em dia as mulheres trabalham, então elas têm dupla jornada. Né? As mulheres, eu falo que as mulheres lutaram tanto pelos direitos que elas se ferraram. Eu tô fora, Agora me tira elas, dessa lista, agora hein? elas estão com os direitos na mão e estão querendo voltar atrás para largar, né? Tipo, tô cansada. Tô Eu tô porque fora, eu trabalham não assinei isso aí. trabalham o dia inteiro Não assinei. e chega em casa, tem tudo para fazer, né? Então, eu acho que isso tudo tem que dividir as tarefas, tem que ter colaboração. Então, tem que fazer comida juntos, se um faz a comida, o outro limpa, sabe? Fazer várias coisas, vamos dividir as responsabilidades. Então, eu acho, outro dia minha filha veio com um papo que eu achei interessante. Ela estava falando com o pai. Sabe, pai, hoje os homens estão meio perdidos no papel deles. Porque antigamente o homem era o chefe da casa, era o que trazia o dinheiro e, né, a mulher cuidava da casa e dos filhos. Agora, como está tudo dividido, tem homem que está meio perdido, não consegue trazer o dinheiro para casa. Perdeu as bolas em algum lugar, né, Márcia? Sabe? Tá meio confuso, não tá? Eu acho que eles estão num período de adaptação. Você sabe o que acontece, Maria? E isso é um ponto muito importante que eu tenho conversado muito com os homens que eu mentoro. As mães, vamos lá, os homens mais jovens, tá? As mães, ao perceber que os filhos não podem confiar numa mulher porque ela só quer o dinheiro dele, quer vida boa, ela começa a doutrinar esse menino. Quando você for se relacionar, sua esposa tem que trabalhar e dar 50% em casa e dividir contigo. O que esse homem faz? Ele começa a lembrar do como o pai dele era, como o pai dele se comportava, chegava, sentava, pezão pra cima e ia assistindo televisão, enquanto a esposa abria a porta com a bolsa, um monte de sacola de comida na mão, e ela ainda ia pegar os meninos para ensinar a lição de casa, ou deixar a mesinha pronta para jantar, preparar o jantar, arrumar a roupa, colocar a roupa para lavar, né? E esse homem, filho chorando, tem que dar o banho nas crianças, e esse homem estava sentado lá no sofá assistindo o jogo ou o Jornal Nacional. E isso ele aprendeu vendo quem? Vendo o pai dele, talvez. E aí ele ouvindo a mãe dele falar, ele falou, poxa, como é que eu vou ser contra o que a minha mãe ensinou e ao que eu vi? Sim. Então, o homem lá atrás, ele já fazia isso. Aí a mãe vai e ensina o filho a fazer igual. Ele lembra da memória, lembra do que ele via, então ele começa a praticar isso. Como que você começa como que você quer exigir de um homem que ele seja homem se ele aprendeu a ser frouxo desde sempre? Você vai num restaurante, o cara tira a carteira e olha pra mulher pra ver se ela não vai tirar o cartão dela do bolso pra pagar a conta junto com ele. Leva ela pro motel e quer que ela racha a conta. A mulher gastou horrores com a calcinha, com o cabelo, com a maquiagem, com a unha, com o pé, com tudo, com depilação. Perfume caro. Tudo isso. Maquiagem. Comprou lingerie nova, inclusive. Claro. E aí o que especial. acontece? Ele olha pra ela e fala, você paga 50, gata?
Ele teve o prazer de estar com ela, de gozar muito bem e ainda quer que ela pague a conta. Então, os homens eles estão aprendendo a ser frouxos há algum tempo já. Né? E aí isso é horrível porque as mulheres elas vão continuar nessa jornada de mulher guerreira, sabe? Porque elas não confiam. Os homens não são Porto Seguro mais. Não são Porto Seguro. Por isso que eu estou falando, parece que estamos numa época de transição aí. Ainda estão se acertando qual o papel de quem vai ser, como é que Quem vai ser. comandar em casa, né? Então aí meio que sem saber direito o papel de cada um. Não sei, me parece que eles estão numa fase aí que vai ser assim, né? Como é que vai ser? Eu, do meu ponto de vista, não funcionou, na minha opinião. Então, antes era homem dentro de casa, homem saía, a mulher ficava só dentro de casa. Aí deu uma invertida, a mulher começou a sair, deixou os filhos para outras pessoas cuidarem, começou a pôr dinheiro dentro de casa. Os homens não passaram não, eles não ajudavam aqui. Aqui eles não ajudam porque foi o que ele falou. Só que como é que estão essas mulheres? Cansadas, as crianças sozinhas e os homens desacreditados. Então, eu acredito que nós temos nossa essência. Mulher é mulher, homem é homem. Se eu consigo cumprir o meu papel com leveza, proporcionar, atender as eu não preciso parar de trabalhar. Eu não preciso ir para esse extremo. Eu acredito que os extremos é que são complicados. Tem que ter o equilíbrio, né? Aquele extremo, mulher em casa, homem sai. Não funcionou. Aí agora esse extremo, mulher e o homem encostado, não funciona. Eu acho que é esse equilíbrio. Eu posso ter meus filhos, o homem dá suporte enquanto eles são pequenos, eles precisam da mãe. Essas pessoas que chegam para a gente no consultório estão totalmente sem afeto. Aí pessoas machucadas, pessoas carentes, homens inseguros, mulheres inseguras, pessoas agressivas, porque não teve o afeto de mãe, teve o da avó, da tia, da babá lá na escola. Então, eu, no meu ponto de vista, o equilíbrio é a mulher tem a vida dela, a singularidade, a individualidade. Poxa, você quer estudar? Quero estudar, eu quero me formar, eu quero ter um consultório, eu quero bordar, pintar, cozinhar. Mas ela não pode esquecer a família. O homem também. Sim. Poxa, ele trabalha fora, ele tem suporte, custa ele chegar, passar a pegar as crianças na escola, né? Então tal dia eu vou sair com minhas amigas, você fica, eu vou ao cinema. Então eu acho que esse equilíbrio, porque não está funcionando, as mulheres estão estouradas, cansadas, guerreiras, elas chegam lá com a armadura toda lascada, o capacete na mão, arrastando botas, falando, Márcia, me ajuda. E os homens se sentindo fracos, né? E não sei, essa fórmula, assim, eu acho que não funciona. Não funciona. Eu costumo dizer que o mundo se perdeu quando a mulher teve que sair de casa para trabalhar. Né? E se você parar para pensar e fazer uma análise bem racional de tudo isso, aquelas crianças que ficaram sozinhas são as crianças que dão problema na sociedade hoje. Sim. Né? A gente só tem um mundo em guerra porque esses homens não foram cuidados por mulheres. E aí a gente vê as mulheres guerreando e batalhando para ir para a rua, para trabalhar, para dar conta do que elas dão e batendo no peito dizendo que elas são guerreiras assim e daí. Só que elas esquecem que elas geraram uma vida que depende delas e que está pulando um ciclo. Sim. Então, quando a gente começa a ver homens fazendo maldade com criança, né? Relações abusivas dentro da própria casa, com homens bananas construindo esse tipo de relação com os filhos, isso é absurdo. Por quê? Porque isso foi criado, aconteceu, porque esse homem também sofreu. Sim. Ele também não recebeu, ele passou por esse problema. Sim. E aí, quando ele passa por esse problema, ele começa a reproduzir na vida de outras pessoas. Às vezes a gente julga um abusador, mas ele também foi. Exato. Ele passou por isso também. Então essas relações, cara, é muito louco. A gente vai descendo para um lugar quando você vai falar das dores, das dificuldades do homem e da mulher, que quando você para analisar, você fala, meu Deus, que loucura. Quanta loucura a humanidade,
né? Quanta loucura nessa humanidade. As relações dentro de casa, com vô, com tio, com primo, com tia, né? Dentro de casa acontece isso. Imagine fora. Então, quando a gente começa a trazer essa construção, você começa a entender porque o homem é frouxo, porque ele é banana, porque ele não dá conta, porque ele não é o porto seguro, porque ele é bruto, porque ele é exigente demais, porque ele não deixa a mulher falar, demais. porque ele é narcisista demais com ela. Aí a gente entende por que a mulher se protege, por que ela é bruta, por que ela é ignorante, por que ela é narcisista com o homem e por que quando o homem levanta a voz, ela pula em cima dele. Autodefesa. Sim. Então, tanto ele, bruto, quanto ela, estão se defendendo de alguma coisa que eles aprenderam na vida. E aí não tem como ter um relacionamento saudável se você precisa se proteger dentro da sua própria casa. Perfeito. Pessoal, temos que encerrar. Antes de encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer os nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas aqui do Natcast. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patente, a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville e a Kellen Souza Boutique. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Em nossas mãos. Antes da gente encerrar, quero pedir para vocês, né, Márcia e a Maria, deixar aí o Instagram de vocês, aonde o pessoal encontra vocês. Foi uma roda aqui maravilhosa. Possivelmente vamos ter uma parte 2, muitas coisas aí, né, para falar dessa questão do relacionamento. Então, Márcio, deixa aí uma mensagem para as mulheres, para os homens também. Fala o seu Instagram, onde o pessoal te encontra. Maravilha. Bom, vou deixar uma mensagem aqui para as mulheres. Se permitam ser vocês mesmas, se entreguem 100% e deem o melhor de vocês. Quem não vive o extraordinário não reconhece a própria essência, né? Então eu preciso dar o melhor de mim, viver o melhor de mim, não importa com quem ou onde eu esteja. É claro que o ambiente vai dizer muito sobre o que você vai ser capaz de entregar. Então esteja com pessoas à sua altura o tempo inteiro. Para os homens, façam o que tem que ser feito. Sobreponham os problemas, entrem debaixo do teto se for possível, mas não deixem os problemas da sua casa interferirem na sua capacidade de ser homem. Precisa ser urgente isso, porque o seu filho, a sua filha, vai passar pelo mesmo problema que você está vivendo, caso você não resolva a dificuldade dentro da sua própria casa, né? Você é o exemplo. Meu Instagram, Márcio A. Conceição.
né? Tá lá, Márcio A. Conceição. Me acha fácil, que eu acho que só tem eu com Márcio A. Conceição. Primeirão vai aparecer lá, né? Tem bastante conteúdo bacana, tem uma grade bem legal de lives que eu fiz, de posts lá, e eu acho que vai ser, para quem tá chegando, é bem interessante conhecer os conteúdos lá. Gratidão, Márcia. Márcia? A minha mensagem é: decidam mudar. Se vocês não decidirem mudar, esses padrões vão se repetir, que já vem se repetindo, a avó, pais, vocês, e eu tenho certeza que vocês não querem isso para os filhos de vocês, para a descendência de vocês. Então, eu trabalho bastante isso, o momento da decisão, e eu conduzo vocês até nessa jornada de autoconhecimento, de relacionamento saudável. Qual é o meu papel? O papel do homem, o papel da mulher, como educar filhos saudáveis e ter relações saudáveis com sogro, com sogra, com tio, com todo mundo. O meu Instagram é Márcia Galo Analista. Eu devo ser a primeira também com os cabelos de cachinho. E então me procurem quem decidir que chega de padrões negativos na sua vida, para você ter uma vida leve, saudável. Homens, vocês são bem-vindos. Inclusive, lá no meu Instagram, eu não posto nada sobre os homens, porque eu sei que eles não gostam. E é isso. E é um prazer enorme estar aqui de novo com todos vocês. Márcia. Maria, você fala pro pessoal o seu Instagram, deixa uma mensagem. Meu Instagram é @maaparga. E no meu Instagram vocês vão ver vários vídeos que eu falo bastante sobre relacionamentos. E a mensagem que eu quero deixar é: sejam transparentes um com o outro e procura ser você mesma, viver a sua essência para que você consiga ser feliz, né? Eu acho que quando a gente foge à sua essência, você não chega à felicidade. E é isso aí. Gratidão, Maria. Quero aqui agradecer a todo mundo, né, por participar dessa roda, em especial os Dias dos Namorados. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, já curta, deixe o seu comentário, compartilha, se inscreva no nosso canal e eu te espero no próximo Natcast.